poder estar aqui no palco, poder estar com vocês. E eu poderia contar várias histórias, porque eu ouvi histórias maravilhosas hoje. Poderia contar da minha infância, da minha adolescência, dos inúmeros acontecimentos, no teatro, nos trabalhos sociais, nos colégios, mas hoje o que me trouxe aqui foi contar a história por trás da minha história. E eu vou explicar para vocês exatamente o que isso quer dizer. Quando criança, eu sempre ousei. Eu ousava fazer travessuras, eu ousava brincar, eu ousava correr, eu ousava abraçar subitamente. Mas eu sempre ouvi algumas coisas muito duras. Algumas coisas que me faziam parar para pensar se aquilo realmente era correto. O quanto eu poderia, de fato, ousar fazer algo. E algumas ações eram um pouco mais enérgicas e me faziam desconhecer o universo do merecimento. E aí eu passei muito tempo da minha vida me perguntando, nossa, por que eu não mereço? O que realmente eu devo ter feito de errado para que hoje eu tenha esses bloqueios? Mas mesmo assim, eu ousava fazer. E ao ousar fazer, eu percebia uma coisa. Eu conquistava resultados incríveis. Eu alcançava contatos, amizades extremamente verdadeiras e significativas. Mas a minha criança interna continuava, em muitos momentos, carente. Como se estivesse sentindo falta de algo e eu não conseguia entender o que faltava para essa criança. E a minha felicidade parecia estar continuamente incompleta. Até que um dia eu parei para ouvir a história da minha avó. A sua história, desde a infância ao casamento, à criação dos filhos. E eu fui percebendo ao longo da história dela muitas coisas que a minha criança ouviu, que a minha criança vivenciou. E então eu percebi que por trás da minha jornada houveram jornadas ainda mais tênues, tensas e desafiadoras. Porque exatamente como ela aprendeu, ela ensinou. E como foi ensinado a ela, foi repassado. Mas aí, quando chegou a mim, começaram algumas reflexões. Opa, quais emoções estão sendo geradas a partir disso? E eu comecei a olhar cada emoção. E como cada uma delas ecoava através de mim. E eu comecei a perceber quais os momentos em que eu consigo ficar mais calma. O que acontece que me leva a esse estágio de calmaria? E eu fui percebendo as falas, os comportamentos, as leituras, os filmes, tudo que conseguia acalmar, não só a criança, mas a mulher adulta. E fui percebendo também o que ativava a alegria, a tristeza, o nojo. E cada emoção, ela tinha um gatilho que ajudava nessa ativação. Mas, óbvio, existem algumas emoções que sentimos subitamente, não temos como controlar. Mas eu percebi que quanto mais eu conhecia os gatilhos que ativavam essas emoções e que através delas geravam sentimentos, eu conseguia lidar muito melhor com a minha inteligência emocional. E ao olhar para essas histórias, eu descobri um olhar ainda mais humano através de mim. Porque agora eu compreendia que o comportamento do outro, muitas vezes, é pela jornada vivenciada. Muitas vezes é porque há dentro de si algumas crianças ainda muito feridas. Crianças que ainda não descobriram de fato a sua história. Porque por trás da sua história haverá uma outra história. E claro, nós vamos saindo dessa criança e nós vamos chegando à fase da adolescência, aquela fase mais ousada, onde você vai descobrindo muitas coisas que você ama fazer. E alguns dizem até
que entre os 17 e 18 anos é quando você descobre verdadeiramente o nosso propósito de vida. E ao ouvir isso, eu parei e pensei, opa, nos meus 17, 18 anos, o que era que eu amava fazer? Vou lá buscar essa resposta. E eu comecei a relembrar experiências maravilhosas de comunicação, de liderança, de interação, seja no teatro, seja na comunidade, mas eu fui redescobrindo uma Geis adormecida. E nesse despertar, vieram não só sentimentos, vieram novas ações. E eu percebi que, além de humana, existiam algumas características que eram tão minhas, tão únicas, que no universo podem existir milhares de Geisas, mas que essas habilidades, que esse jeitinho de fazer, que esse jeitinho de falar, de acolher, é só meu. Então eu posso dizer, eu sou Geisa Kaline, única. Mas a partir daí veio também uma outra variável extremamente importante para mim. Eu já sei olhar para o outro como humano, por conhecer a história que pode vir por trás do seu comportamento, por trás da sua fala, por trás das suas realizações. E uma coisa muito interessante, a expressão dele vem através dos gestos, vem através das palavras, vem através de um olhar. E antes, quando eu via aqueles olhares mais duros, mais enérgicos, eu pensava, ai meu Deus, o que está por vir? E então eu comecei a olhar e dizer, eu também tenho alguns medos dentro de mim, como eu também tenho algumas alavancas de ação e de potência. Então, eu posso encarar de frente. Sabe por quê? Porque eu sei que eu tenho potencialidades que me fazem ser grande, mas que eu posso expressar de maneira extremamente gentil. E ao ser gentil, eu ganho um acesso diferenciado ao universo do outro. Eu deixo uma marca tão calorosa que cria-se aí um elo. Um elo forte, um elo de respeito, de admiração. E a partir desse elo, eu começo a conhecer ainda melhor o universo do outro. Eu me permito escutar, aprender. E nesse aprender, as minhas lentes se tornam ainda mais límpidas. E eu vejo um mundo numa ternura, numa beleza totalmente diferenciada. E isso quer dizer que eu esqueci que precisamos ser produtivos, que precisamos gerar resultados? Não. Isso quer dizer que eu aprendi ainda mais que tudo isso vem através de pessoas. E que pessoas têm emoções, têm sentimentos. E quando compreendemos isso, nós começamos a tratar de uma forma, a conduzir de uma forma que o outro gerar tudo isso, para ele se torna tão significativo quanto para você. Porque todo ser humano gosta de uma emoção positiva. Faz parte da felicidade. Faz parte desse ingrediente necessário nessa construção do ser feliz. Emoções positivas, relacionamentos positivos. Nós aqui, e você que está aí também nos assistindo, com certeza, nesse momento, pode lembrar de várias coisas ao longo da sua vida. De várias pessoas que vocês admiram. E quando você para analisar exatamente o que você admira naquela pessoa, você vai perceber muito do calor humano. Muito da percepção de mundo que ela tem. E da forma como ela expressa isso. Da forma como ela acolhe isso. E hoje falamos muito de liderança humanizada. E é justamente líderes humanos, únicos e gentis, que conseguem olhar para os seus liderandos e perceber que existe sim habilidades incríveis, que podem ser ainda mais desenvolvidas e que no momento que isso acontece, nossa, você não ganha só um ambiente melhor para se trabalhar. Você ganha, de fato, uma empresa humanizada,
produtiva, avante, além. Aquela percepção que hoje a gente pode chamar de comunidade. E eu, nessas experiências, tive a felicidade de fazer parte de várias empresas e de desenvolver vários projetos. E vou compartilhar um feedback que eu vi pouco antes de subir aqui. Alguém que disse: foi no palco do seu evento que eu tive a minha primeira oportunidade, que tudo começou. E sabe como tudo começou? Não foi aqui no palco. Foi com um jeito humilde e sereno dele de ser, mas também cheio de iniciativa, cheio de alegria, dizendo: posso fazer um trabalho junto com você? E naquele momento, eu busquei enxergar não o trabalho que ele tinha a realizar, mas o potencial dele de ter aquela iniciativa, o brilho no olho de chegar a mim e dizer: eu vou crescer, eu vou conquistar o mundo. Que humano lindo, que humanos lindos nós somos e podemos também desenvolver. E quando a gente fala na parte do desenvolvimento, podemos pensar: é muito fácil falar de tantas coisas bonitas do ser humano. Esqueceu que ele tem sombras? Não. Mas eu esqueci que todos podem utilizar o seu lado sombra para o mal, mas também podem utilizar para o bem. Um grande bem. E quando a gente olha isso, a gente percebe que podemos sim trabalhar, que podemos sim desenvolver pessoas, sabendo que os seus pontos de melhoria, por mais que sejam trabalhados, não vão levar o outro à alta performance. Mas quando você olha o que ele tem de potencial forte e você ajuda a alavancar, uou! Que ser humano incrível você ajudou o mundo a ter. E através dele, tenha certeza, muitos outros serão impactados. E quando você for dar um feedback para ele, lembra o seguinte: quando ele falhar, muitas vezes, vai ser um comportamento. E o comportamento não define quem ele é. Define apenas algo que precisa ser melhorado, pontuado. Mas que através daquilo ali, a verdadeira chamada para a ação pode acontecer. E o jogo pode se transformar. Eu sou Ugi, humana, única e gentil. E eu estou aqui para convidar vocês, convidar o mundo para sermos também mais humanos, únicos e gentis. Obrigada.